Saúde, estamos de volta. Estamos falando de dores reumáticas que atrapalham muito a funcionalidade, a qualidade de vida. As doenças desse grupo podem ser degenerativas, mas tem como se proteger ao longo da vida com hábitos saudáveis desde sempre. O que você pode fazer hoje para ter uma coluna saudável amanhã? Para seguir esse papo, que foi ótimo no primeiro bloco, quem está aqui conosco agora é o médico ortopedista Dr. Daniel Oliveira, especialista também em coluna vertebral e diretor do NOT, o Núcleo de Ortopedia e Traumatologia de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Dr. Daniel. Tudo bem? Fernando, muito obrigado pela oportunidade. Sou um admirador do seu trabalho aí. É um prazer estar aqui com você. Alegria nossa, doutor. Vamos começar falando desse eixo de vida que é a coluna, né? A gente estava conversando aqui antes, falando sobre as expressões que são ligadas à saúde da nossa coluna, né? Manter a coluna ereta. Tem uma música linda que fala, tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Talvez seja esse um dos grandes segredos do bem viver, né? Mas manter a coluna ereta nem sempre é tão simples, né? É difícil, né? A gente vê todo o tempo se tendendo a ter uma postura inadequada, e aí principalmente com as tecnologias que a gente tem hoje, né, as telas móveis, os celulares, os tablets e tudo, isso a gente vê um impacto muito grande na postura dos pacientes, da população em geral, que passam horas e horas utilizando o celular e tendem a ficar com o pescoço fletido para frente, e isso leva um aumento da tensão e do esforço em toda a coluna e leva a dores, principalmente no final do dia. Então a gente está de olho na nossa postura, isso é muito importante. O Dr. Marco Sene falou antes, aqui no primeiro bloco, aliás, se você perdeu a parte da conversa, pode conferir tudo lá no nosso canal, no YouTube, conversa toda ótima lá para você também recomendar, amigos, familiares, enfim. Falou da ligação que existe, né, de doenças articulares, né, tipo o joelho está doendo, fique tranquilo, porque o tornozelo vai doer uma hora também. A coluna está relacionada com isso tudo também? Dores reumáticas na coluna vão irradiando para outras partes e vice-versa? Isso é bem interessante, né? A gente tem alguns aspectos, por exemplo, se a gente tem uma artrose, igual o Dr. Sene estava falando, no joelho, a gente acaba adquirindo certas posturas para proteger aquela articulação que acabam sobrecarregando outras e a gente começa a sentir um pouco mais de dor em outro local. Então, um bom exemplo é, às vezes, um paciente está com uma hérnia de disco na coluna e está tendo uma dor do nervo ciático na perna esquerda e começa a sobrecarregar a perna direita e começa a desenvolver uma bursite no quadril da perna direita. Então, isso tem a relação, a gente tenta compensar e quando a gente compensa, a gente aumenta a demanda daquela articulação e pode levar a inflamações de tendão, da articulação e tudo. Assim, tudo isso faz parte do escopo aí de problemas reumáticos? Faz parte de problemas ortopédicos em geral, né? Não só reumáticos, mas do própria questão de degeneração, não só de processos inflamatórios e autoimunes, como foi conversado com um colega anteriormente, mas do próprio desgaste, né? A gente tem esse outro aspecto também de, eventualmente, a gente ter alguns pinçamentos de nervo na coluna, como é dito no popular, né? No caso de hérnias de disco, de artrose, isso vai levar não só uma questão local naquela articulação, mas ela vai afetar uma raiz nervosa e vai levar uma dor irradiada para o local de onde que aquele nervo segue. Então, uma hérnia de disco na região lombar, ela tipicamente vai levar uma dor forte que desce na perna, muitas vezes acompanhado de perda de força, perda de sensibilidade. Na região cervical, né, no pescoço, a mesma coisa, aqui saem as raízes que vão para os braços, então isso vai acontecer nos nossos membros superiores. Então a gente tem esses dois aspectos, tanto de estar afetando uma raiz nervosa, uma estrutura nervosa, e isso especialmente quando a gente fala em artroses na coluna, mas também essa questão de compensação de sobrecarga por conta de uma atitude protetora, antálgica contra a dor de uma degeneração em algum ponto. No ponto de vista clínico, né, dia a dia de consultório, o senhor percebe que problemas emocionais quase sempre estão relacionados também à queixa de dores na coluna, usando outra expressão muito comum, a pessoa reclamar que parece que eu estou carregando o mundo nas costas, eu estou sentindo o peso, estou sentindo nos ombros o peso.
Isso acaba tendo um efeito clínico, não é, doutor? Demais, Fernando, demais. Isso é muito comum. A gente tem que entender que o nosso corpo está todo ligado. Então, se a gente está com a nossa mente tensa, isso vai levar a contraturas musculares involuntárias em vários pontos e isso leva a dor por fadiga muscular. Você imagina você estar com o seu braço carregando um balde de água cheio, você vai perceber que em pouco tempo aquilo vai ficar muito pesado. Então, várias situações de estresse, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, quando uma pessoa sofre um assalto, que muitas vezes o assaltante nem sequer encostou nela, ela se sente como se tivesse tomado uma surra no dia seguinte por conta do estresse todo muscular e físico que aconteceu. Isso aumenta as dores da população que sofrem com essa questão. Tanto é que a estimativa é absurda, né? É mais de 80% da população mundial que está tendo ou ainda vai ter algum tipo de dor lombar, né? Com algum problema na coluna, né? Exato, a gente só perde a procura médica por uma queixa de dor lombar, ela só pede estatisticamente para dor de cabeça. Então, é a maior queixa de razão por procura médica. E o mais interessante, também 80% da população vai sentir em algum momento da vida uma dor na coluna incapacitante, aquela que te deixa a mente travada, que te impede de trabalhar. Aquela travada. Aquela travada. Isso vai acontecer em 80% da população. Então, é muito comum. São várias articulações, né? A gente tem 33 vértebras na coluna. Então, a gente tem que ter um cuidado bem especial, porque são vários pontos que você pode ter um problema ali. Agora, doutor Daniel, pelo local da dor, quando o paciente indica, é mais aqui na lombar, é mais para cima, no alto é cervical, e a região do meio, como chama? Torácica. A torácica. Dá para avançar no diagnóstico, para falar mais sobre doenças reumáticas a partir do ponto da coluna onde acontece a dor? Ele é o ponto-chave da gente começar a nossa investigação. Então, quando o paciente queixa de uma dor na coluna lombar, a gente tem que pesquisar, principalmente se ela está irradiando para algum membro, ou seja, se pode estar tendo algum tipo de compressão. A gente tem que fazer um exame neurológico detalhado, testar a força da musculatura de cada um dos músculos da perna, testar a sensibilidade. E quando a gente pega e faz uma avaliação bem criteriosa, muitas vezes a gente já tem um diagnóstico antes mesmo de chegar o exame complementar, que às vezes a gente pede uma radiografia ou mesmo uma ressonância para ver uma situação. Muitas vezes a gente até já sabe qual que é o ponto que ele vai ter uma hérnia ali, dependendo de qual que é o músculo que ele tem uma fraqueza, qual que é a região que ele tem uma dormência. Isso é muito interessante, né? Como é que o corpo humano, ele é bem característico, os locais em que cada nervo leva a movimentação, a sensibilidade. E na região da coluna existe também a ideia de que todo mundo sabe o que está acontecendo, o diagnóstico, né? Ou é bico de papagaio, ou então é o ciático. Meu ciático, tudo é o ciático, tudo é o bico de papagaio, e não é exatamente sempre assim, né, doutor? Não. Muitos pacientes chegam no consultório falando, doutor, eu tenho 7 hérnias de disco, 8 bicos de papagaio e 3 nervos ciáticos. Né? Brincadeira, mas muitos eles se atêm eventualmente a um diagnóstico que foi feito por uma imagem, sendo que muitas vezes essa alteração não está causando tanto problema, o problema é em outro local. E isso impacta porque diferentes patologias têm que ser tratadas de formas diferentes. Então, se a sua dor acontece principalmente por conta de um desgaste das articulações na parte de trás da coluna, é um tipo de tratamento que a gente vai fazer, é um tipo de atividade física que a gente vai indicar, outros tipos de atividade que a gente vai sugerir que não sejam tão realizadas. Quando acontece na parte do disco, outra situação. Então, a gente tem que sempre fazer uma avaliação muito criteriosa e definir individualmente qual que é o melhor tratamento, prevenção e também, principalmente, o diagnóstico acertado para que o tratamento tenha efeito, né? Agora, a maioria dos pacientes com essas doenças da coluna, principalmente as reumáticas, são homens? A maioria são mulheres.
o reumatismo, ela é muito mais comum em mulheres. À exceção da espondilite anquilosante, que ela, em si, ela é mais comum nos homens do que nas mulheres, mas a vasta maioria acontece mais em mulheres. E tem uma relação direta com o avanço da idade, esse desgaste das articulações, da própria cartilagem, isso também está associado à idade? Sim, é o que a gente chama de processo degenerativo, que traduzindo é o processo de envelhecimento de todas as articulações. À medida que a gente vai usando qualquer coisa, aquela coisa vai se gastando. O nosso tênis ele vai gastando solado com o passar do tempo. É claro que o nosso corpo humano ele é muito perfeito, ele se regenera, mas até certo limite. Então, com o passar dos anos, essa regeneração, ela diminui essa capacidade. Então, quando a pessoa começa a ficar mais velha, a gente começa a ver um desgaste maior das articulações, uma perda do líquido, da capacidade dos discos, que são os amortecedores da coluna. Então, é muito comum o paciente, ele chega com uma ressonância, a gente consegue ver os discos, né, os amortecedorzinhos entre as vértebras, eles começam a sair de uma coloração mais clara na ressonância para uma coloração mais escura, mostrando que ela está perdendo o líquido que estava lá dentro e a função dele. E sempre pergunta, tem jeito de voltar a ficar branco? Isso não é possível, é um processo de desgaste, é igual um pneu de carro que vai ficando careca com o tempo. Só se trocar, né, que a gente quer evitar. Mas se ele está careca, o que a gente vai fazer? A gente vai manter o carro bem alinhado, balanceado. Então, a gente vai manter a musculatura adequada de forma correta, manter a postura adequada, fortalecer os músculos protetores da coluna para você compensar aquele desgaste que você já está tendo. O senhor falou em trocar, é um procedimento cirúrgico que pode trocar esses discos, eles podem ser substituídos. Estão falando aí do tratamento da cirurgia, né? Que Isso. também causa um maior medo nas pessoas, né? Principalmente por conta do histórico, né, que a gente tinha no passado, onde as pessoas faziam cirurgia, tinham que ficar meses deitado, né? Isso não é a realidade do que a gente encontra hoje. A gente tem diversas cirurgias para diversas situações diferentes, quando tem instabilidade, mas o mais comum é quando a gente tem uma compressão de algum nervo. Então, hoje em dia, quando você tem uma hérnia de disco, ao invés de você ter que fazer incisões grandes, colocar parafuso no paciente, se você está tendo só compressão do nervo, a gente tem uma tecnologia muito interessante que é um endoscópio de coluna, que é um tubozinho da espessura de um lápis com uma câmera de alta resolução na ponta. Então, a gente faz uma incisão de menos de 7 milímetros, a gente consegue colocar esse endoscópio lá no local onde tem a hérnia, com o mínimo de trauma, muitas vezes até com anestesia local e sedação. Às vezes o paciente conversa com a gente durante a cirurgia, né, que é muito interessante, e a gente consegue remover aquele pedaço do disco que estourou e está apertando o nervo. A famosa hérnia de disco. A famosa hérnia de disco, retirar ela praticamente sem trauma nenhum. Então o paciente ele já consegue levantar imediatamente e tem alta para casa em poucas horas. Então a gente tem tecnologias muito interessantes para isso. E, inclusive, a Sociedade Brasileira de Coluna, ela mostrou uma estatística que teve um aumento no número de procedimentos cirúrgicos no começo desse ano, comparado com o começo do ano de 2019, pré-pandemia. E a gente vai levantar diversas razões para isso. Dentre elas, a nova tecnologia que está disponível aí, isso deixa a pessoa mais confortável e mais animada de fazer, porque ela não vai ter que passar aquele período desagradável pós-operatório. Mas também o aumento do sedentarismo, do aumento de peso, sobrecarga da coluna, demanda reprimida home também. office e demanda reprimida. Que todo mundo não queria fazer um procedimento eletivo, não está perto do hospital durante a pandemia. Agora, doutor, serve também para o problema do nervo ciático também, esse tipo de cirurgia? Sim. A hérnia de disco, normalmente ela leva uma compressão de uma raiz da coluna e o nervo ciático nada mais é que a junção de algumas raízes da região lombar que elas se juntam e formam um nervo mais espesso que a gente tem no corpo e que desce atrás da perna. Então, qualquer compressão em qualquer uma dessas raízes, ela vai levar a dor no trajeto do nervo ciático. Então, a hérnia de disco leva a dor do nervo ciático na região lombar.
Doutor, a gente falou aqui, né, que é uma dor muito comum, a dor nas costas, a dor na coluna, esses problemas também reumáticos ligados à coluna vertebral. Então, se é tão prevalecente, é comum também que as pessoas vão levando, né? Justo aqui, toma um anti-inflamatório aqui, toma outro comprimidinho aqui. Qual é o risco, não só da automedicação, a gente falou sobre isso no primeiro bloco também, mas de deixar uma dor e um problema ser cultivado e, claro, de certa forma, ir crescendo dentro do seu próprio organismo? Fernando, a gente falou de uma coisa aqui que é um procedimento com mínima agressão. Só que o procedimento de mínima agressão é fazer o tratamento conservador, é fazer a prevenção daquilo, a gente não chegar num estágio onde a gente precisa fazer alguma intervenção cirúrgica. Então, se a pessoa começa a ter um pouco de desconforto, é importante ela fazer um diagnóstico correto, para ela entender quais são os movimentos, a rotina dela que podem levar a um agravo dessa situação e mudar esse tipo de rotina, além de fazer uma preparação, começar a realizar atividades físicas que vão fortalecer a região lombar e abdominal como proteção e prevenir, inclusive, um processo que está muito inicial dele se tornar um problema mais sério no futuro. E qual que é a evolução, assim? Qual o nome dessas doenças? Começa com que doença e vira qual ao longo do tempo? Claro que cada caso é um caso, mas qual é o caso extremo, assim, na questão da coluna especificamente? A gente começa com um pouco de artrose, um pouco de desgaste das articulações atrás, e a tendência delas, com esse desgaste, elas começarem a aumentar de tamanho por conta de uma instabilidade que tem, de forma a tentar criar uma estabilidade para a região. E qual que é o problema disso? Quando elas começam a aumentar de tamanho, a gente tem que lembrar que no meio da vértebra é onde passam as nossas raízes nervosas. Então, se ela aumenta de tamanho, ela não aumenta de tamanho só para fora, ela aumenta de tamanho para dentro também. E aí você pode levar um quadro de estenose, de estreitamento do canal onde passam todos os nervos. E isso é muito comum na população mais idosa, né? Você tem uma instabilidade, você leva essa compressão, e aí o quadro é um pouco diferente do da hérnia de disco. A pessoa da hérnia de disco, normalmente, ela tem dor quando está sentada, porque você vai levar um estiramento do nervo ciático que passa na parte de trás da perna. O quadro de estenose, quando a gente faz a flexão da coluna, ele abre um pouquinho esse canal, então ela se sente mais confortável assentada. E quando inclina para trás, por exemplo, na posição que a gente caminha, ele aperta mais. Então, tipicamente, essas pessoas começam a caminhar e começam a sentir dor nas pernas. E aí acha que é varize, problema de circulação. É claro que a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, isso pode acontecer também, mas a gente tem algumas características. Por exemplo, a pessoa tem uma dificuldade de andar, mas ela vai no supermercado e consegue fazer muito bem o supermercado. Por quê? Ela apoia no carrinho e flete a coluna e não sente tanta dor. Interessante, né? E aí a coluna é um vasto e amplo, tem um vasto e amplo vocabulário para as desculpas de não fazer exercício, né? Porque o senhor acabou de dar uma boa aqui. Não, começo a andar, fica minhas pernas doendo, descobri que é por causa da coluna, então não posso fazer atividade física. E por causa disso, outros problemas vão aparecendo também, né? Não é não fazer atividade física. É você fazer uma atividade física que seja mais adequada. Então, por exemplo, quem tem estenose, realmente vai fazer uma caminhada, vai provocar dor. O que eu recomendo para eles? Faça uma bicicleta ergométrica. Você vai trabalhar sentado, você vai trabalhar sem compressão. E isso vai manter a pessoa se exercitando, né? A pessoa não deve ficar sedentária. Inclusive para aspectos cardiovasculares, e ela vai conseguir realizar isso de forma mais adequada. Então, a gente não pode pegar e falar assim, tenho uma artrose no joelho, eu não posso fazer atividade física. Não, você vai achar uma atividade física que seja adequada para o problema que você tem. Exatamente. Agora, qual é a relação dos problemas com a coluna e a obesidade? Porque uma estrutura tão sensível, tão sujeita a mínimos e mínimos movimentos e detalhes, a obesidade atrapalha o eixo da coluna. Qual a visão que o senhor tem, doutor? Tudo isso, né? A coluna, ela é o eixo central de sustentabilidade, que sustenta todo o nosso corpo. Então, se a gente tem um aumento de peso, a gente tem
um aumento da sobrecarga na coluna, e a gente vê isso muito em paciente que se esforça, tinha um sobrepeso, uma obesidade, se esforça, perde peso, começa a fazer atividade física e melhora substancialmente a dor dele na coluna. Mas uma coisa que chama atenção muitas vezes, por exemplo, paciente que tem obesidade mórbida e submete a uma cirurgia bariátrica, com a intenção de melhorar a dor na coluna. O problema é que a perda de peso dele ocorre de uma forma tão brusca que ele perde não só a massa gorda, mas também a massa magra, ele perde muita musculatura e ele muda todo o eixo de equilíbrio que a coluna ele estava acostumado. Então a gente observa, é muito comum quem faz cirurgia bariátrica começar a sentir dor na coluna após, sendo que a gente estava esperando que acontecesse ao contrário. Isso não é interessante também? Interessante. Mas aí é uma questão de equilibrar, é mais fácil corrigir do que quando ele estava obeso, né? Com certeza. Mas o ideal é que ele faça a perda de peso de forma mais natural e não através de uma cirurgia que é reservada para casos extremos, né? Então, Nós estamos falando de super obesos, né? Que o eixo da coluna fica completamente Então, muitas pessoas querem buscar uma solução rápida e fácil, vou fazer cirurgia, pronto, não tem que fazer atividade física, não tem que fazer dieta, e é o caminho totalmente equivocado. Agora, essas famosas travadas, né, que muitas pessoas sentem, queixam também de rigidez na coluna, às vezes trocar uma lâmpada, ou virar para pegar o controle remoto da televisão, e aí aquela travada, isso tudo indica problema, indica algum sinal de alerta? Sinal de alerta, sim, não necessariamente grave, e aí vai ficar a grande dica de hoje para quem está assistindo a gente. A nossa coluna trabalha muito bem em movimentos de flexão, extensão e mesmo de inclinação, mas ela não trabalha bem em movimentos de torção, de rotação. Então, tipicamente, você vai dar uma travada quando você faz um giro e um movimento. Por exemplo, pegar uma compra do supermercado que você torceu e carregou um peso e girou. Aquela girada, assim, que é um aquecimento do jogador de futebol, que ele vira ali, mas ele já está aquecido, né? Especialmente se a musculatura ainda está em repouso, ela não está aquecida, né? Quando a gente está muito frio ainda. Então, cai um lápis, você, em vez de inclinar para frente para pegar, ou agachar sobre os joelhos para pegar, você dá uma inclinada para o lado e dá aquela travada, né? Então, é importante a gente, quando está carregando um peso, a gente não fazer movimentos de rotação. Com os membros inferiores parados, a gente girar totalmente o nosso corpo de um lado para o outro, carregando esse peso, para evitar de ter esse tipo de travamento, especialmente aqueles que já sofrem com algum tipo de dor na coluna. Doutor, e a opinião do senhor? Nós estamos falando de atividade física, mas estamos falando também de cuidados com a coluna, falamos do celular, do uso excessivo e errado do peso da coluna, da cabeça para a coluna. Muitas pessoas falam também do CrossFit. Qual a opinião do senhor? Já tivemos médicos aqui falando de forma positiva, e nem tanto. Porque o CrossFit, a questão é essa, né? Você entra num aparelho de musculação, é uma camisa de força ali, está tudo indicado, tem o desenho do músculo que vai ser trabalhado, nem que você queira, você pode fazer um movimento diferente. Mas quando você está rodando um pneu, puxando uma corda de navio para cima e para baixo, pode ser muito eficiente na queima calórica. Mas fico achando que a coluna fica muito vulnerável, não? Você falou tudo. Eu não gosto muito de generalizar. Todo o CrossFit é maléfico. Eu acho que ele tem que ser feito com uma supervisão muito próxima do educador físico, porque ele muda as atividades de forma muito rápida. Você está aqui, você está correndo, depois você pega, levanta o pneu... Quando o senhor falou de virar aqui para pegar, eu falei, CrossFit. Isso é o próprio CrossFit. Exatamente. Né? E a gente não presta atenção na nossa postura. Então, a gente põe as nossas articulações, a nossa coluna sobre risco nessa situação. E lembrar que tudo que você consegue de forma muito rápida, ela demandou um estresse muito intenso. Então, isso pode levar a uma sobrecarga, um problema maior, seja na coluna ou nas outras articulações. Então, de forma geral, se chega um paciente para mim perguntando se deve fazer um CrossFit, eu falo, olha, de forma geral, não é o que eu mais recomendo. Na verdade, eu prefiro que você faça outras atividades,
Mas é claro, existem profissionais altamente capacitados que têm mais consciência, que fazem uma coisa que não é tão corrido, com muito critério e que é possível fazer. Com atenção e discernimento, né? Isso. Agora, quando as queixas de dor nas costas estão ligadas a hábitos do dia a dia, alguém chega no consultório do senhor, existem dicas importantes que podem ser dadas aqui para prestar atenção, até mesmo, às vezes, até com o próprio travesseiro usado de forma errada, né, doutor? A gente, às vezes, não está cuidando tão bem da coluna por falta de informação, né? São informações valiosíssimas, né? Então, vai desde a posição de dormir, né, para aquelas pessoas, eu acordo de manhã morrendo de dor na coluna, eu tenho que trocar o meu colchão. Muitas vezes, o que a pessoa precisa é de ajustar a maneira que ela dorme, né? A maneira que mais provoca dor na coluna e prejudica é a gente dormir de barriga para baixo, de bruço. Essa é a pior posição que você pode escolher. O ideal seria dormir de lado, com um travesseiro na altura do ombro, e aí a dica especial, um travesseiro entre os joelhos. Isso vai fazer com que as pernas se abram e relaxe toda a musculatura atrás da coluna. Isso faz uma grande diferença, esse travesseiro entre os joelhos. E quem não consegue dormir de lado, dormir de barriga para cima, né, em decúbito dorsal, e colocar um pequeno travesseiro debaixo dos joelhos de forma que eles fiquem semifletidos. Isso vai ajudar muito no paciente. De barriga para cima, se tiver apneia, providenciar também um protetor de ouvido para o companheiro ou para a companheira. Exatamente. Né? Porque, assim, a medicina sempre tem os poréns, né, doutor? Essa aí para roncar é pior, mas enfim. O fato é que cada um tem que se adaptar e ver, até no dia a dia, o jeito de ver televisão, às vezes deitar no sofá de um jeito que parece confortável, pode também estar prejudicando. E o senhor falou do celular. Alguns médicos já disseram aqui, o peso da nossa cabeça pode chegar a ficar mais pesado que uma melancia. Exato. Gente, uma melancia grande, forçando a coluna para um lado que ela não está acostumada a ter força, né, doutor? Outra, o que está muito comum agora é o home office, né? Todo mundo está trabalhando em casa, né? Isso está muito comum e muitas vezes a postura que já não era bom no escritório, onde já estavam as coisas mais organizadas para isso se tornou ainda pior em casa. E aí eu vou dar uma outra dica para as pessoas. As pessoas costumam colocar o teclado na beirada da mesa, ou mesmo usar aquelas gavetinhas debaixo da mesa, e isso é muito ruim, mesmo se você tiver aquelas cadeiras com apoio nos braços, porque invariavelmente a nossa tendência quando a gente está assim é ir cansando ao longo do dia, inclinando para frente e sobrecarregando a coluna. Então, uma dica bem interessante que eu passo para todos os meus pacientes é, em vez de colocar o teclado aqui, coloque ele bem na frente da mesa, coloque seu monitor mais distante e seu cotovelo vai estar apoiado em cima da mesa. Você não consegue escapar do apoio do braço, porque a mesa é completa, e aqui você não vai inclinar para frente. E vai tirar todo esse peso e essa tensão de cima dos ombros. Isso já vi fazer muita diferença na vida das pessoas. Que bacana, dica de ouro, então, do programa de hoje, esse cuidado simples do trabalho em casa, ou até mesmo também no escritório, colocar o teclado mais à frente e o apoio do cotovelo na ponta da mesa. Isso, né? Entra com a cadeira de forma que você fica com a cadeira mais próxima. Bem próxima à região abdominal aqui. E trabalha aqui. E a tela aqui. Normalmente a gente faz o contrário, põe aqui e fica assim, né, doutor? Esse é um dos problemas, né? Vai fazer isso em casa, né? Eu vou fazer. Tem que ter a mesa um pouco maior, né? Tem que ter... É claro, se for uma mesa muito curtinha, isso não é inviável. Então, uma mesa maior. E aí, quem trabalha em casa que não tem essa mesa, eu sugiro até ir para a mesa de jantar. E trabalhar lá é preferível do que você trabalhar numa mesa curtinha. Sim. E numa postura inadequada. O senhor falou algo importante também, o jeito de carregar, né? Compra no supermercado, a ida ao supermercado. Muita gente fica em dúvida, carregar aqui no antebraço, ou com a mão aqui, segurando o engancho. Faz diferença esse tipo de efeito para a coluna? Faz diferença principalmente a gente equilibrar a forma que a gente carrega. Então, se a gente está carregando todo o peso só de um lado, isso vai forçar a desalinhar a nossa coluna e isso pode
piorar. Então, o ideal é a gente distribuir o peso que a gente carrega nos 2 braços, de forma que você vai conseguir ficar mais alinhado. E é claro que evitar pesos excessivos, né? Levar mais sacolas, fazer mais viagens do carro até o elevador, para que você consiga não ter que, num curto momento, carregar uma quantidade muito grande de peso. E abaixar depressa para pegar algo que caiu, aí também essa é uma atenção muito importante, né? Tentar abaixar mais, fletindo os joelhos e o quadril e mantendo a coluna reta. Sim, sim. Quando assim, que dor a gente poderia apontar aqui como sinal? Porque a gente já falou de coluna travada, pinçadinhas, problemas pontuais, mas qual dor persistente que vai indicar a necessidade de uma procura de um profissional? Excelente pergunta. Isso é que todo mundo quer saber, porque todo mundo tem um pouquinho de dor toda hora. Ah, vou todo dia no médico? Não, a gente sabe que uma dorzinha mais leve, que dura alguns dias, né? Que passa rapidamente, a tendência é de ser mais uma dor, uma lombalgia, uma dor muscular. Agora, se essa dor está persistindo por mais de 5 dias, uma semana, em especial, se ela vem acompanhada de irradiação para os braços, para as pernas, acompanhado de percepção de perda de força e de perda de sensibilidade, isso é bandeira vermelha, red flags, isso são sinais que você precisa fazer uma avaliação com um ortopedista geral e, eventualmente, até com um especialista. Perda de força e perda de sensibilidade, até nos dedos, assim também? Na mão, essa sensibilidade? Sim, de você encostar e realmente estar sentindo que o tato está diferente de um lugar ou do outro. Isso sem nenhuma circunstância adversa, sem nenhum problema? Você sentir isso ao longo do dia, assim? Se começar a ser muito constante, é claro, né? A gente pode ter... dormir em cima do braço? Dormir em cima do braço e vai ficar dormente. Dormente. Né? A gente sabe muito bem o que está acontecendo. Ou mesmo ficar com o cotovelo muito apoiado, a gente tem um nervo ulnar aqui, que dá a sensibilidade dessa região, e é muito comum a gente sentir uma dormênciazinha aqui de estar apoiado. A gente não está falando disso, a gente está falando de uma perda de sensibilidade constante, muitas vezes acompanhada de dor, acompanhada de perda de força. Uma dor mais persistente aí, mais de 5 dias, né? A gente sabe, né? Não existe um remédio que sirva para todo mundo. Anti-inflamatório, a gente já falou do risco do uso dele, corticoide aí, então nem se fala, do uso indiscriminado. Mas tem remédio caseiro para dor nas costas? Eu gosto muito, vocês mencionaram sobre a questão de calor e frio, eu gosto muito do calor na região que está mais dolorida. Isso faz relaxar a musculatura, isso faz esquentar as articulações. Quando a gente esquenta as articulações, ele deixa o líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as articulações, ele fica mais fluido, então elas funcionam melhor e diminui esse tipo de dor. Mas o remédio caseiro, que todo mundo tem em casa, é começar a fazer atividade física, é fazer exercício, é fortalecer a coluna, é ter prevenção, ter postura. Esse é o remédio caseiro. Esse é o remédio. Aquela conta, né, que a gente fala aqui, a exaustão, 150 minutos por semana não é tanta coisa, 150 de atividade leve a moderada, distribuído aí ao longo da semana, pode ser uma escada colocada na rotina, trocar o elevador pela escada, trocar uma descida do ponto de ônibus um pouco mais longe, né? Colocar esses movimentos, né? Mais passos já faz uma diferença, né, doutor? Perfeito, a gente não está falando de ir em academia, musculação, a gente está falando de se movimentar, fazer algum tipo de movimento, né? Atividade física é diferente de exercício físico. Exercício físico é uma atividade física, mas atividade física é o movimento que a gente faz durante o dia todo. Então, se movimentar, isso é muito interessante, deixar de utilizar eventualmente o elevador, parar num ponto antes, fazer uma caminhada, às vezes pouco tempo, 15 minutos por dia, isso já faz uma diferença muito grande na qualidade de vida. Aqui no nosso estúdio, aqui em Belo Horizonte, né, no estúdio do canal Viver Brasil, não sei se o senhor reparou, tem um elevador, mas só tem um andar. O senhor veio de elevador ou de escada quando chegou? Eu vim de elevador porque eu estava com calor, doutor. senão eu ia ficar suando.
Se eu vim de elevador, eu ia falar, porque eu vim com o doutor Marcos, eu falei, o senhor quer subir de elevador ou de escada? De escada, é claro. Mas eu fiz 40 minutos de spinning em casa antes de vir. Eu espero que o senhor desça de escada, então, para compensar. Tá bom, tá bom. Doutor, muito obrigado pela participação aqui, eu acho que as informações foram muito úteis e volte sempre, vamos voltar a falar sobre isso aí, para falar da saúde da coluna, desse equilíbrio tão fundamental. Obrigado, foi um prazer e espero ter passado algumas dicas interessantes aí. Muito obrigado. E você pode acompanhar também toda a programação do nosso canal Viver Brasil, Saúde e Bem-Estar também, pelo canal no YouTube. Aí você indica o conteúdo para as pessoas que você quer ajudar, quer presentear com informação útil sobre saúde e qualidade de vida. Mande também seu comentário aí pelas nossas redes sociais, diga o que você está achando da nossa programação toda. A gente volta no próximo programa. Saúde!